Olá, eu quero hoje profetizar vida sobre você no nome de Jesus. Nesse momento do seu dia, eu quero chamar a sua atenção para a palavra de Deus. Talvez você esteja aí vivendo um dia tão difícil, atormentado pela culpa, atormentado pelo peso de algum pecado cometido e o seu coração está sobrecarregado. Você não sabe o que fazer, não sabe para onde ir, os seus olhos só conseguem chorar, o seu coração está cheio de peso, de dor, de desespero. O Salmo de número 32 é uma oração de Davi, uma oração que Davi escreveu. Davi, o homem que tinha um coração segundo o coração de Deus, foi ele quem escreveu esse salmo. E ouça o que Davi diz: como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Então, eu reconheci diante de ti, ó Deus, o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões. E tu, Senhor, perdoaste a culpa do meu pecado. É verdade. O pecado traz um peso terrível e tremendo ao nosso coração. O pecado não é bom. Ele parece bom em um primeiro momento, ele promete satisfação, ele promete paz, ele promete prazer, mas só naquele momento. Tão logo passa aquele momento de prazer, aquele momento de satisfação, o pecado revela a sua verdadeira natureza. E a verdadeira natureza do pecado é a que traz morte, é a que traz peso, é a que traz dor, é a natureza que traz culpa. Essa é a realidade do pecado. O pecado não traz outra coisa senão a morte. A morte em todas as áreas, a morte em todas as esferas, a morte com toda a sua feiura, que afeta todas as áreas do ser humano. E você hoje se encontra numa situação assim, de peso, de culpa, sentindo-se esmagado, triste, desesperado, e pensa até mesmo em tirar a própria vida. Meu Deus, será que não existe solução? Será que não existe caminho? Existe caminho. Existe um caminho de vida. Existe um caminho de paz. Davi, ao escrever esse salmo, falou exatamente sobre o peso que o pecado trazia. Ele mesmo disse: enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Ele viveu essa experiência, a experiência do peso do pecado, da dor do pecado, da destruição trazida pelo pecado, do desânimo trazido pelo pecado. Mas então, ele diz também que não mais encobriria de Deus o pecado dele. Ele não mais tentaria colocar o pecado debaixo do tapete. Antes, ele disse: eu confessarei as minhas transgressões ao Senhor. E qual foi o fruto que Davi colheu ao dizer para Deus do pecado que ele havia cometido? O fruto que Davi colheu foi o perdão dos pecados. Deus mesmo tirou a culpa de sobre Davi. Deus mesmo pegou aquele peso que esmagava Davi e Deus carregou esse peso. Ele pode fazer o mesmo por você. Ele pode fazer isso agora. O que você precisa fazer? Talvez essa seja a sua pergunta. O que eu preciso fazer e agora? Faça isso. Confesse o seu pecado ao Senhor. Reconheça, sim, que você errou. Reconheça, sim, que você fez o que era mal.
Reconheça sim que você se desviou do caminho bom. Diga isso para Deus. Confesse o seu pecado. Declare o seu pecado ao Senhor. Porque aí sim, a palavra de Deus nos garante que Deus traz perdão. Deus mesmo carrega o peso. Deus mesmo toma sobre si tudo aquilo que nos esmaga, esse fardo que nos deixa tão oprimidos, tão angustiados. Deus leva sobre si mesmo. Faça isso agora. Confesse o seu pecado. Diga ao Senhor aquilo que você fez. E aí sim, você vai experimentar perdão. Mas e se a sua consciência continuar culpando você? Você deve dizer para a sua consciência e para o seu coração: eu fiz o que a Bíblia me disse para fazer. Eu confessei o meu pecado a Deus. Eu disse para o Senhor Jesus aquilo que eu fiz de errado. Então, minha consciência, submeta-se à palavra de Deus. Submeta-se àquilo que Deus afirma que Ele faz. E Deus afirma que Ele traz o perdão para aquele que confessa os pecados. A carta de João diz assim, 1 João 1,9: se confessarmos os nossos pecados, Ele, o Senhor, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O perdão dos pecados não vem sobre a pessoa quando ela faz alguma penitência. Não. O perdão dos pecados não vem quando a pessoa faz alguma coisa boa. Não. O perdão dos pecados vem quando a pessoa se coloca diante de Deus e confessa ao Senhor Deus o pecado que cometeu. Faça isso agora. Isso vai trazer vida à sua vida, vai trazer paz ao seu coração, vai trazer descanso à sua alma. O salmista disse: confessaria as minhas transgressões ao Senhor. E o resultado, o que foi que ele colheu? Ele colheu o perdão da culpa do pecado. Que isso aconteça com você hoje, nesse momento. Coloque-se diante de Deus, peça perdão ao Senhor e experimente a paz trazida pelo perdão que só Deus pode trazer. Não é a igreja que traz, não é um ser humano que traz esse perdão, é Deus. Deus é aquele que pode trazer o perdão. É o que diz a palavra do Senhor nos afirma que Deus é quem perdoa as nossas iniquidades. Hoje mesmo, faça isso. Não continue a carregar essa culpa. Experimente a vida que Deus traz. E se você agora quiser entrar em contato conosco aqui na Igreja Batista da Lagoinha, ligue para nós. Aqui é 31 3429 9550. É o telefone da paz. E teremos uma alegria imensa de conversar com você, de orar por você e de abençoar a sua vida. E mais uma vez, eu quero profetizar no nome de Jesus, vida sobre a sua vida. Confesse ao Senhor o seu pecado e experimente o perdão que só Ele pode trazer.